Continuamos falando como se ainda tivéssemos o poder, mas na verdade não temos. Então falamos sobre nossos valores. Uma das frases que você ouve muito no parlamento é devemos, devemos, como se tivéssemos o poder. Devemos garantir que os chineses parem de perseguir os uruguaios. Devemos, devemos, devemos. Eu não sei. Tudo que você realmente pode dizer é que isso é um reflexo histórico de algum tipo. Talvez seja a maneira como as pessoas são criadas e educadas nas universidades, ou de alguma forma, apenas para dizer essas coisas. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, sou Pascal do Neutrality Studies e hoje tenho a grande honra de conversar com Lord Robert Skidelsky, que é professor emérito de Economia Política na Universidade de Warwick, autor de uma biografia em 3 volumes do economista John Maynard Keynes e desde 1991 atua como membro da Câmara dos Lords, que é a Câmara Alta do Parlamento Britânico, claro. Lord Skidelsky, bem-vindo. Obrigado. Lord Skidelsky, você recentemente escreveu um artigo de opinião no The Guardian, no qual criticou a política do Reino Unido em relação à guerra na Ucrânia. Então, na segunda-feira, 17 de março, você novamente repetiu sua crítica, também no parlamento. Você falou sobre a necessidade de paz e diplomacia, e foi criticado por isso novamente. Poderia nos dar o cerne do que você acha que o Reino Unido está fazendo de errado em sua abordagem em relação, bem, à Ucrânia e à Rússia? Bem, obrigado. Tenho dito mais ou menos a mesma coisa nos últimos 2 anos e meio, que é que devemos ter uma política de paz e não uma política de guerra. E não podemos ter uma política de guerra, porque se estivéssemos realmente sérios sobre uma guerra, apenas correríamos o risco de uma escalada perigosa, porque a Rússia é obviamente muito mais forte que a Ucrânia. E então, você sabe, uma política de guerra não faz sentido. E ainda assim os britânicos, quero dizer, minha crítica à política britânica é que cada declaração do nosso governo nos últimos 3 anos disse que apoiaremos a Ucrânia até que ela alcance a vitória. E isso sempre foi mendaz, sempre foi uma mentira. Eles nunca iam fazer isso. Mas o que isso fez foi encorajar a guerra a continuar indefinidamente. Agora, o que aconteceu é que os americanos simplesmente jogaram isso no lixo. Esse roteiro agora foi descartado. Então, o que eles estão tentando fazer, eu acho, os britânicos, junto com os europeus, é encontrar alguma maneira de se inserir em um processo de paz que eles nunca iniciaram. Então, acho que a dificuldade para a política britânica no momento. Concordo completamente com sua observação. Na verdade, estou preocupado que a maneira como o Reino Unido e os europeus estão tentando abordar a paz na Ucrânia seja contraproducente para o processo de paz que está acontecendo no momento. Porque parece que o Reino Unido e a Europa ainda se apegam a uma paz que é basicamente uma rendição da Rússia. Você também vê dessa forma? Bem, veja, há essas palavras que usamos. Por exemplo, os britânicos agora disseram que o que favorecemos é uma paz justa e duradoura. Essa é a fórmula, essa é a palavra. Bem, o que é justo e duradouro? Sim, claro. Mas se você acrescentar justiça a isso, então, claro, você está quase imediatamente destruindo a possibilidade de paz. Porque entendemos justiça neste país principalmente como uma restauração da integridade territorial da Ucrânia, o pagamento pela Rússia de reparações pelos danos, o julgamento de criminosos de guerra e assim por diante. Entendemos esses como os requisitos de uma paz justa. Mas se essa é a nossa política, não vamos conseguir paz alguma. Porque você só consegue esse tipo de paz, eu acho, se derrotar um país em guerra. Então você pode extrair esse tipo de paz. Mas estamos longe de fazer isso ou de sugerir que esse é o caminho que a guerra deve seguir. Então a política é muito contraproducente. E aqui está outro exemplo de uma política contraproducente.
A ideia de que a Grã-Bretanha, a França e um ou dois outros países que chamamos de coalizão dos dispostos enviariam tropas e aeronaves de manutenção ou imposição da paz para a Ucrânia. Bem, isso sempre foi inviável. Era loucura pensar que alguém concordaria com isso. Certamente, os americanos não concordaram porque parecia exigir o que era chamado de apoio americano. E os russos não concordariam porque estavam lutando uma guerra para impedir que tropas da OTAN entrassem na Ucrânia. Sugerir que você tenha um grupo de tropas da OTAN e não a chame de OTAN, mas sim de coalizão dos dispostos, lá para impor o cessar-fogo, é algo que eles nunca teriam aceitado. Where comes this, De onde vem essa, não vamos chamar de obsessão, mas de onde vem essa visão de mundo, de que isso é viável, de que essas não são apenas ideias, mas que essa é uma política que o Sr. Keir Starmer está realmente perseguindo? Porque quando ele esteve nos Estados Unidos, há 3 ou 4 semanas, ele ficou ao lado de Donald Trump, sentou-se ao lado de Donald Trump, e Donald Trump realmente perguntou a ele, então você pode enfrentar os russos sozinho? O Sr. Keir Starmer só pôde sorrir, certo? Porque obviamente a resposta é não. Porque existe essa ideia de que os europeus de alguma forma precisam liderar uma força, sabendo que a única maneira de isso ser alcançado é com os americanos por trás. De onde isso está vindo? Bem, eles querem manter sua relevância. Quero dizer, o roteiro deles foi virado de cabeça para baixo. E assim, de certa forma, agora o que acontece é uma questão entre América e Rússia, ou Trump e Putin, e Ucrânia. E a Ucrânia terá mais ou menos que aceitar o que as duas grandes potências podem concordar nisso. Agora, onde a Europa se encaixa? Não se encaixa, porque sua política era não falar com Putin de forma alguma. Não houve contato diplomático entre líderes europeus e a liderança russa por 2 anos e meio ou 3 anos. Então, eles não fazem parte desse acordo. Eles não têm um lugar nisso. E é por isso que estão apavorados, de certa forma. Estão realmente apavorados com a possibilidade de que Putin e Trump formem uma nova aliança que, de alguma forma, exclua os europeus. E que a América se retirará da OTAN, abandonará a OTAN, e isso forçará os europeus a pensarem seriamente sobre sua defesa. E é aí que eu acho que o jogo está agora. Todos os europeus disseram que precisamos aumentar nossos gastos com defesa. Eles argumentam que é para enfrentar a ameaça russa, mas não é tanto para enfrentar a ameaça russa, porque eu realmente não acho que haja uma ameaça russa. É para atender a demanda dos Estados Unidos de que a Europa comece a pagar muito mais por sua própria defesa. No momento, acho que é correto dizer que a América contribui com 75% do custo da OTAN. E Trump está dizendo, não vamos defendê-los para sempre. Se vocês querem uma política separada, precisam ter uma política de defesa separada. Caso contrário, nós decidimos as principais questões entre a Rússia e a Europa. Something that strikes me as, Algo que me parece incrível é que tivemos 30 anos desde o fim da Guerra Fria, após 1991. 30 anos para basicamente aproveitar o dividendo da paz, para tirar algo do fato de que a União Soviética não existia mais e que até mesmo a Rússia queria se integrar nas estruturas ocidentais. E sabe, se você olhar para a forma como a guerra contra o terror desde 2001, como a Rússia realmente apoiou muito do que aconteceu, pelo menos em 2001, e como pessoas como Gorbachev, e depois dele também Yeltsin, tentaram continuar construindo aquela casa comum europeia, e como isso foi totalmente impossibilitado, também pela forma como os europeus abordaram a Rússia. Eu me pergunto, o que pode ser feito para desescalar a situação? Porque a escalada não está acontecendo apenas desde 2021. A escalada vem ocorrendo há 25 anos com a Rússia. The escalation is going on since 25 years with Russia. Bem, tanto a América quanto a Europa foram realmente responsáveis pelo fracasso em aproveitar o dividendo da paz. E eu culpo mais a América do que a Europa. A questão é que a ideia era que nós vencemos.
Nós vencemos e, portanto, podemos criar a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, porque vencemos, é unipolar. A América é o único polo restante. De certa forma, a linguagem era bastante lógica. Se você aceita essa premissa, havia um mundo bipolar. Um dos polos foi derrubado. Portanto, havia um mundo unipolar. E o mundo unipolar era o mundo centrado na América. E a Rússia não tinha consideração. A Rússia não deveria ter mais consideração do que qualquer inimigo derrotado. Derrotado, mas não conquistado. E assim, acho que foi isso. É por isso que o dividendo da paz não se materializou no final. Porque foi baseado em uma premissa hegemônica. E gradualmente, à medida que a Rússia recuperava força, e a China, claro, estava crescendo muito, muito rapidamente economicamente nesse período, a ideia de um mundo multipolar naturalmente se desenvolveu. E isso se tornou a doutrina oficial de todas as pessoas que não faziam parte da aliança NATO-americana. E é assim que eu acho que se desenvolveu. Muito interessantemente, eu escrevi muito sobre o economista John Maynard Keynes. Quando ele escreveu As Consequências Econômicas da Paz, em 1919, que atacou o Tratado de Versalhes, ele nunca culpou os alemães. Ele nunca culpou os alemães. Ele disse que temos que viver com os alemães. E temos que encontrar uma maneira de viver com pessoas que talvez não gostemos ou aprovemos. Porque caso contrário, ele disse, e essa é a frase, a vingança virá. E isso é o que aconteceu, realmente de certa forma, após o fim da Guerra Fria e a recuperação pela Rússia não apenas de alguma força, mas de alguma autoconfiança que havia sido completamente destruída. Então esse grande sentimento de humilhação, e deveríamos ter absolutamente cumprido nossa promessa original de que a OTAN não seria expandida para o leste. E deveríamos ter cumprido isso. Quero dizer, nunca fizemos, fomos descuidados porque tínhamos vencido. Que obstáculo havia para a expansão interminável da OTAN para o leste? Afinal, não era apenas que tínhamos vencido, mas éramos bons. Estávamos do lado bom. Portanto, não tínhamos intenções agressivas. A OTAN era simplesmente um guarda-chuva para todas as nações amantes da paz que temiam que a Rússia de alguma forma as atacasse. Então, esse era o pensamento. O que também encontro com colegas e amigos do Sudeste Asiático e com colegas do Sul Global é que, para eles, a ameaça que a OTAN representa para a Rússia é bastante evidente. E a maioria deles diz tipo assim, veja, 1999, a Sérvia, a Iugoslávia não fazia parte da OTAN. Certo, não era território da OTAN, mas a OTAN foi bombardear lá. E a OTAN foi bombardear outros lugares, incluindo a Líbia. E quero dizer, obviamente, isso será percebido como uma ameaça potencial pelos russos. Os únicos que não veem isso são os membros da OTAN, que continuam dizendo que somos a aliança militar mais amante da paz na história das alianças militares. Isso é intencional, como uma cegueira voluntária sobre como os outros vão percebê-los? Ou há realmente um bloqueio mental na forma como muitas pessoas na Europa se percebem a OTAN? Acho que é um bloqueio mental. Acho que não conseguimos começar a imaginar como parecemos para outras pessoas porque estamos certos. E por nós, quero dizer a Europa. Na forma como a Europa e a América se veem, elas estão na tradição direta do iluminismo, do progresso, do pacifismo. E no caminho estão todos esses estados ruins. Agora, esses estados ruins estão ficando para trás, infelizmente. Mas um dia eles vão alcançar. E qualquer coisa que possamos fazer para incentivá-los a alcançar é justificada. Porque uma vez que eles tenham alcançado e aceitado nossos valores, então o mundo será pacífico. Então você pode quase justificar essa cegueira em termos de uma política de paz a longo prazo. Fazer com que todos no Sul Global, todos na Ásia, pensem como nós, adotem nossos valores, e então teremos paz perpétua. Mas enquanto isso, você precisa ter muitas guerras para chegar a esse estado de coisas. E é aí que entra a cegueira, que não conseguimos ver nada de outro ponto de vista. E o ponto que você levanta é perfeitamente correto.
No leste asiático e em grande parte do sul global, a OTAN é vista como agressiva. E a questão é que a OTAN é sucessora de todas aquelas potências imperiais que dominaram o resto do mundo no século XIX e início do século XX. Então, é claro que eles veem uma conexão. Teríamos que ter uma diplomacia muito, muito boa para realmente navegar por isso. Mas não tivemos. Fomos descuidados porque vencemos. You put it beautifully, and I think Você colocou isso de forma brilhante. E acho que esse é exatamente o problema que a Europa tem no momento. Só que isso me surpreende porque há muitos pensadores bons. Obviamente, há muitas pessoas, também acadêmicos, que tentam olhar as coisas de diferentes perspectivas. Mas hoje em dia, é difícil convencer alguém na Europa a realmente repensar a estrutura geral da guerra na Ucrânia. E essa é também a estrutura geral, como você disse, dessa tradição do iluminismo, que obviamente teve tantas maneiras negativas de se manifestar, certo? E especialmente se você olhar para a forma como a parte colonizada do mundo experimentou os europeus, eles os experimentaram como altamente violentos, certo? Por que essa parte da nossa história europeia ainda é tão estranha para muitos europeus? Bem, você sabe de uma coisa. Eu acho que a maioria dos especialistas que falam sobre a Ucrânia e sobre relações internacionais agora fazem parte do estabelecimento de defesa. Sabe, dizem que são independentes, mas na verdade não são. Quero dizer, há muitas pessoas por aí cuja vida e influência realmente dependem de estarem conectadas ao estabelecimento de defesa e política externa dos países americanos e europeus. Eles não são independentes. E os jornais seguem isso. Agora, a visão dos jornais é muito, muito preocupante. E eu não entendo bem como isso funciona. Mas todos os jornais tradicionais seguiram a visão oficial do governo e permaneceram assim durante toda a guerra. Você mencionou, acho que um artigo que escrevi no The Guardian foi a primeira vez que consegui publicar em qualquer jornal tradicional em quase 3 anos. Por que foi assim? Ainda é algo sobre o qual acho que os historiadores vão debater para sempre. Existem alguns especialistas independentes e pensadores realmente independentes. Mas você quase pode contá-los em uma mão. Quero dizer, por exemplo, um muito conhecido é Jeffrey Sachs. E ele se expressa de maneira muito, muito lúcida e corajosa. Ele acha que a América é basicamente a culpada por todos esses problemas, e isso não o torna muito popular. Mas é claro, ele tem um público muito, muito grande. Ele é um pensador genuinamente independente, e consigo pensar em um ou dois outros, mas a maioria deles está ligada ao estabelecimento de defesa e política externa. Essa é provavelmente a resposta. Mas por que os jornais deveriam ter em nosso país? Estou pensando no Reino Unido. Não tenho certeza. Não sei o suficiente sobre o que acontece em outros lugares. Acho que há mais variedade em alguns dos outros países europeus e até mesmo na América. Mas por que a Grã-Bretanha deveria ter sido tão simplesmente de um único roteiro? E eu chamo isso de belicismo. Eu também chamo assim, e acho que é isso mesmo. Precisamos de um modelo explicativo em algum momento para entender por que em sociedades liberais, nas quais a imprensa é nominalmente livre, ainda há algo que leva a uma uniformidade desses instrumentos de formação de opinião. Sim, eu concordo. Quero dizer, atribuo isso a uma de 3 coisas na Grã-Bretanha. Em primeiro lugar, esse tipo de abordagem moral em que você sabe a moralidade está conosco e a moralidade é basicamente a democracia. E, portanto, essa é a nossa missão. A segunda coisa, eu acho que isso é um reflexo imperial. E a Grã-Bretanha estava singularmente acostumada a ditar as regras para grandes partes do mundo, e claro, a língua inglesa era o meio através do qual isso era feito. E a terceira coisa é o terror do apaziguamento.
O apaziguamento de Hitler nunca está longe das mentes das pessoas que falam sobre essas coisas na Grã-Bretanha. E a vergonha de apaziguar Hitler e, portanto, desencadeá-lo no mundo ao ceder um pouco da Tchecoslováquia para ele em 1938. Isso está sempre presente, está logo abaixo da superfície. Se você deixar Putin escapar com qualquer coisa aqui, ele será como Hitler. Ele seguirá para a Geórgia, seguirá para os Estados Bálticos, seguirá para a Moldávia. E depois disso, quando ele tomar todos esses, ele pensará na Polônia. Como as pessoas podem pensar dessa forma, de maneira tão descontextualizada? Eu não consigo entender. Mas, no entanto, isso está lá. Eu prometo a você. Yeah, me too. I completely believe you, and this is. Sim, eu também. Eu acredito completamente em você. E isso é o que lemos o tempo todo em todos os jornais. Mas o que me deixa perplexo é, que essa narrativa, é claro, depende de ignorar completamente todas as evidências contrárias que existem. E eu continuo dizendo, veja, a maior evidência contrária que você precisa é a Mongólia. Se sua narrativa é que regimes autocráticos querem destruir democracias porque os temem tanto, então me explique como é que a pequena Mongólia está se democratizando lindamente, constantemente. E nem os russos, nem os chineses estão intervindo. Ambos estão super felizes com isso, certo? Essa é uma. A outra é, claro, que essa narrativa também exclui a consequência lógica. Porque se o Sr. Putin fosse Adolf Hitler, ele seria um Adolf Hitler com bombas nucleares. E você precisaria lutar uma guerra até o fim com Hitler nuclear. E isso também é excluído. Como você acha que isso é possível? Que ambas essas vertentes? Bem, é incrível. E você poderia ter adicionado a Mongólia, a Finlândia, que coexistiu com a Rússia por 80 anos sem os russos, depois da guerra, aliás. Não estou dizendo que Putin foi brilhante em tudo que fez. Quero dizer, na minha opinião, foi um erro invadir a Ucrânia. Quero dizer, ele foi provocado, sim, mas calculou mal seriamente. Acho que ele pensou que alcançaria seus objetivos em um período de tempo muito, muito curto. Mas, na verdade, o que ele fez foi colocar 2 pessoas a mais na OTAN. Então, ele cometeu alguns erros de cálculo que são bastante sérios. Não estou dizendo, veja, Putin fez tudo brilhantemente e os Estados Unidos fizeram tudo terrivelmente. Não estou dizendo isso. Mas com o que estou concordando completamente com você é que não há evidências de que Putin seja apenas um expansionista. As evidências são enormes de que sua principal ideia era impedir que a OTAN colocasse mísseis nas fronteiras russas, que esse era o principal objetivo. E qual é a crença entre seus colegas na Câmara dos Lordes? Pelo que entendo, você é uma voz bastante solitária que diz que devemos usar a diplomacia novamente. Por que o establishment político britânico está tão obstinado nessa abordagem? Sim, bem, eu sou praticamente uma voz solitária na Câmara dos Lordes. Acho que somos 3 de nós que regularmente, mais ou menos, cantamos a mesma música entre várias centenas. E há outros que dizem, olha, tenho certeza de que concordamos com muito do que você diz, mas não podemos dizer isso agora. Então há uma certa falta de coragem aí. Sim, quero dizer, acho que as coisas mudam. Haverá algumas mudanças acontecendo. E foi o Trump que realmente fez isso. Quero dizer, havia todo um conjunto estagnado de relações internacionais que estava inevitavelmente se encaminhando para lutas contínuas com a possibilidade de escalada, com os ucranianos lentamente perdendo terreno, com uma enorme perda de vidas. E isso foi meio que não havia como romper isso. E Trump conseguiu romper. E a linha britânica, como acho que mencionei antes, é que queremos apenas... Mas para ser duradoura, a paz precisa ser justa. Como é tão difícil definir o que é justiça, isso significa que você está de fato comprometido a continuar lutando, a menos que conquiste a Rússia de alguma forma. Mas isso, é claro, ninguém está realmente preparado para fazer, para arriscar esse tipo de guerra contra a Rússia. Então, toda a posição britânica e, na minha opinião, europeia é dissimulada, é meio enganosa, é autoiludida, está cheia de clichês.
É como se as pessoas tivessem partes de seus cérebros lobotomizadas para que não consigam mais pensar sobre essas coisas. Acho isso aterrorizante. Concordo com você porque é assustador. Se continuar, levará a ainda mais guerra, porque, novamente, uma paz justa significa impor a paz, o que significa lutar a guerra. Sim, mas ao mesmo tempo, você também sugeriu que as pessoas na Grã-Bretanha não estão dispostas a lutar uma guerra maior. E vimos isso, certo? Se a OTAN estivesse disposta a integrar a Ucrânia e lutar a guerra, poderiam ter feito isso desde o primeiro dia, certo? Tudo bem. Enviamos todas as tropas. Teremos uma grande guerra com a Rússia. Mas eles disseram não a isso. Então, como o estabelecimento político britânico e assim por diante lidam com essa situação, essa discrepância que as palavras são todas beligerantes, mas na verdade, no final, você tenta não ter essa guerra. O que eu acho que é uma coisa boa. Eu não quero que eles parem. Quero dizer, acho moralmente repugnante lutar uma guerra até a última gota de sangue ucraniano. Acho moralmente repugnante. Se você realmente acredita que a Ucrânia está na linha de frente da democracia, tem que ir lá e lutar com eles. Caso contrário, é imoral. Mas a maioria dos seus colegas argumentaria que não é isso que eles querem. Eles não querem sacrificar o último ucraniano, mas na prática, é isso que estão fazendo. Como eles convivem com isso? Eles dizem que os ucranianos têm que continuar lutando, mas queremos paz para eles. Isso faz sentido para eles? Bem, eu não sei, sabe, há palavras para descrever isso. Uma delas é dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva, eu acho, é quando as pessoas habitam uma mentalidade específica e não conseguem pensar fora dela até que algo destrua essa mentalidade e as force a isso. E eu acho que é isso que Trump está fazendo. Quero dizer, as pessoas odeiam Trump porque ele destrói tudo por toda parte. Mas o que ele está fazendo é destruir mentalidades. What I said, bro, vivemos por nossas mentalidades. Vivemos por nossas regras. Vivemos, digamos, pela regra da ordem internacional regida por regras. Estamos acostumados a essas regras. E essas regras são muito, muito importantes porque são uma barreira contra a incerteza, o perigo, todos os tipos de coisas. Elas oferecem uma maneira de prever como outras pessoas agirão. E assim, nesse sentido, não sou contra regras. Mas quando as regras simplesmente se tornam parte de uma deriva sem sentido para a guerra, então, é claro, alguém que quebra as regras deve ser muito valorizado. E eu disse em meu discurso na Câmara dos Lordes, e mantenho isso, eu disse, se Trump conseguir alcançar a paz na Ucrânia, ele merecerá um prêmio Nobel da Paz. Porque, infelizmente, é difícil fazer isso. É muito difícil fazer com que essas armas fiquem silenciosas. E ele realmente disse isso recentemente. Há muitas armas apontando umas para as outras. Não são apenas os estados, são essas tropas, certo? E você precisa de alguma forma levá-las a um processo para parar de atirar. Acho que a chave, obviamente, é a Rússia e a América. Quero dizer, eles são os dois principais atores agora. Se eles conseguirem realmente chegar a um acordo de paz que envolva concessões genuínas por parte tanto da Rússia quanto da Ucrânia, então algo será possível dentro de um quadro. E é aqui que acho que Trump pode oferecer algo à Rússia. Ele pode dizer, veja, você é agora nosso principal parceiro nesta parte do mundo e nós o trataremos como tal sempre. Ele pode talvez oferecer algo para reabilitar o respeito próprio da Rússia como uma grande potência. Ele pode ser capaz de oferecer isso. Eu não sei, mas Putin obviamente também está muito preocupado que haja um cessar-fogo temporário e que continuem a fornecer à Ucrânia, e então a Rússia perderá sua vantagem militar que agora possui. Sim. E claro, eu realmente acho que o respeito próprio dos russos nunca foi maior do que agora, porque eles conseguiram prevalecer por tanto tempo em algo. E é horrível.
É absolutamente horrível o que está acontecendo. Mas algo com que os europeus e os americanos poderiam ajudar a Rússia é, claro, encontrar um novo acordo com a Ucrânia. E também, nenhum russo que eu conheço, ninguém de quem já ouvi falar, disse que deveríamos ter toda a Ucrânia, porque eles sabem que engolir aquela parte oriental da Ucrânia seria uma pílula envenenada, certo? Então, o que você precisa é de uma maneira de chegar a um acordo funcional com os antigos inimigos. E isso é algo em que a Europa e os X-Men podem ajudar muito, certo? Para curar essas feridas. Acho que concordo inteiramente com você. E quando falo ocasionalmente com ministros do governo, alguns deles ainda falam comigo de vez em quando, eu digo, olhem, tentem trabalhar com os ucranianos. Quero dizer, para fazê-los entender uma série de coisas. Em primeiro lugar, que eles não perderam a guerra e não vão perder a guerra. Quero dizer, eles realmente impediram os russos de fazerem o que Putin queria originalmente, que era instalar rapidamente um regime subordinado em Kiev e depois sair. Quero dizer, isso não aconteceu. Em outras palavras, a Ucrânia lutou por sua independência, e acho que isso é uma conquista incrível. E é algo pelo qual nunca damos crédito aqui, porque sempre dizemos que qualquer paz comprometida envolve entregar a Ucrânia à Rússia. Mas não envolve. Esse é o ponto. Não envolve. E quanto ao Donbás, não acho que seja a questão principal aqui. Acho que nesse ponto, a Rússia pode ser levada a um compromisso. Este é um ponto que Anatol Lieven também destacou, em troca de uma garantia de segurança adequada. Uma das coisas que nossos líderes agora dizem é que precisamos garantir que haja uma garantia de segurança adequada para a Ucrânia. Qualquer acordo de paz deve incluir isso. Mas e quanto a uma garantia de segurança adequada para a Rússia? É como se a Rússia não tivesse preocupações de segurança e que seu ato fosse totalmente não provocado. Esse ainda é o roteiro. E novamente, alguém precisa me explicar por que a Ucrânia precisa de garantias de segurança, mas a Mongólia não. Por que a Mongólia sobrevive como um estado independente sem garantias de segurança da OTAN? Isso é uma obsessão. Bem, porque a Mongólia não foi prometida a adesão à OTAN. É isso que eles estão dizendo. Veja, mas é claro, o que eles querem dizer é que, por um lado, querem dizer que sim, a OTAN é um pouco problemática para a Rússia. Mas, por outro lado, é perfeitamente razoável que a Ucrânia se junte à OTAN, porque a OTAN é uma organização pacífica e não ameaça ninguém. Sabe, eles têm essas duas coisas incompatíveis em suas cabeças. Eles dizem que sim, a Rússia tem uma mentalidade que é obsoleta e imprecisa, baseada no medo da OTAN. Volte ao príncipe Igor. E a Rússia sempre temeu essas garras cercadoras do Ocidente. Mas isso tudo está desatualizado, completamente desatualizado. Não há ameaça. A Rússia não enfrenta ameaça alguma de ninguém. Você consegue pensar, como historiador, em outro tempo ou lugar em que você acha que em uma sociedade, como na sociedade europeia, existem narrativas muito importantes que são ao mesmo tempo tão contraditórias como a sua própria narrativa? Novamente, a narrativa de que ou a OTAN é amante da paz, ou a Rússia é um perigo, mas a Rússia também é tão fraca. Quero dizer, temos tantas dessas narrativas contraditórias. Você consegue pensar em outro tempo ou lugar onde isso aconteceu e o que aconteceu lá? Bem, eu acho que houve menos desse conflito no passado do que há agora. E a razão é, eu acho, que as pessoas que estão... As pessoas que escreveram a narrativa dominante também eram as pessoas que tinham o poder e, portanto, podiam impor sua narrativa. Elas não enfrentavam uma contradição. Enquanto agora, ainda queremos escrever a narrativa, mas sem o poder. E isso dá origem a uma espécie de justiça moral própria, que na verdade impede as pessoas de pensarem seriamente sobre as coisas.
Na verdade, o que temos é a ideia de que, em vez de poder, temos valores. E em vez de poder duro, lemos per brengna. Lemnactus suis knins assistet. And all these things are meant to be a substitute. So we carry on talking as though we... Então continuamos falando como se ainda tivéssemos o poder. Mas na verdade, não temos. Então falamos sobre nossos valores. Uma das frases que você ouve muito no parlamento é: devemos, devemos. Então temos o poder. Devemos garantir que os chineses parem de perseguir os uigures. Devemos, devemos, devemos. Eu não sei. Tudo o que você realmente pode dizer é que isso é um reflexo histórico de algum tipo. Talvez seja a maneira como as pessoas são criadas e educadas nas universidades, ou de alguma forma apenas para dizer essas coisas. A imposição de leis, imposição de leis. Eu luto com isso. Acho difícil superar isso. I find it hard to get over this. Acho isso aterrorizante, porque leva a muitas coisas muito ruins. Por outro lado, é fascinante ver que é tão difícil para os europeus, e não apenas para os europeus, meio que sair dessa mentalidade de impor tudo, enquanto ainda afirmam que não são eles os imperialistas. Eles não são os que impõem. Quanto tempo você acha que levará para que a conscientização se estabeleça? Porque eu acho que nós, quero dizer, há pessoas que realmente perceberam isso, mas isso ainda é uma pequena parte da população europeia. O público em geral não tem. Não, eu acho que o público em geral não tem. Você está certo. Acho que uma das questões é que na Europa há um grande buraco, e esse buraco é a Alemanha. Eles tentaram construir uma União Europeia sem a força alemã. Economia, certamente, mas o núcleo de uma espécie de autonomia europeia teria sido a Alemanha. E veja, temos nossa culpa, os britânicos, por termos apaziguado Hitler. Os alemães têm muito mais culpa por terem produzido Hitler. E, portanto, sentem que não podem tomar nenhuma iniciativa real, porque qualquer tentativa dos alemães de liderar a Europa lembrará aos outros da antiga tentativa alemã de dominar a Europa. Então os alemães estão atrás. E a França é mais ou menos empurrada para uma posição de liderança na Europa. A Grã-Bretanha está fora da Europa. Assim, os europeus têm um grande problema em desenvolver uma política comum de defesa e relações exteriores. Estamos nós, europeus, mais uma vez, como tantas vezes, presos em uma camisa de força criada por nós mesmos. Apenas criamos todas essas forças opostas, que acabam levando ao desastre em vez de soluções a longo prazo? Você vê, estávamos todos certos. Pensávamos, na época de Biden, porque a América era de fato o estado substituto para a Europa, porque defendia a Europa. Essencialmente defendia a Europa. E a Europa, quero dizer, de certa forma, a Europa era um protetorado dos Estados Unidos. E os americanos se cansaram de fazer isso, eu acho. E uma razão não é apenas que a visão política deles mudou, mas também é muito caro ter protetorados. Você não pode taxá-los adequadamente. Você os protege e ganha o prestígio de realmente falar com eles a partir desse tipo de posição, mas não pode taxá-los. Portanto, os americanos sentiram cada vez mais que não estavam obtendo valor pelo dinheiro. E por que ainda estavam nessa posição de proteger a Europa? Bem, isso foi a Guerra Fria. Começou na Guerra Fria, e começou com aquela narrativa específica de que os russos, com seus enormes exércitos da Segunda Guerra Mundial, que haviam derrotado Hitler, estavam prontos para varrer o resto da Europa. Isso levou à formação da OTAN. Isso levou à garantia nuclear americana para a Europa. Agora os americanos não conseguem aceitar que a mesma narrativa deva continuar, embora sob a aparência de outra ameaça russa. E assim, os americanos não gostam de ser enganados, levados na conversa. Eles acham que estão sendo enganados. E isso, eu acho, está na base da nova política de Trump, que eu acho que muitos americanos apoiam. Também acho. Devemos continuar essa discussão em outro momento.
pois ainda há muitas coisas que gostaria de lhe perguntar, já que você tem uma compreensão muito boa sobre esses assuntos. Mas sei que você tem um compromisso de almoço, então gostaria de lhe agradecer muito. Bem, obrigado. Lord Skidelsky, para as pessoas que querem ler mais de você, há algum lugar onde você publica seu trabalho regularmente? Não, não mais. Eu costumava publicar para o Project Syndicate uma vez por mês. Eu tinha uma coluna, mas então eles tentaram censurar o que eu escrevia sobre a Ucrânia, em particular. Então eu disse, não vou mais escrever para vocês. Tenho que dizer, Jeff Sachs teve a mesma experiência. Há censura. Nós dois decidimos isso de forma independente. Então agora não tenho uma plataforma regular, estou pensando em como conseguir uma. Substack. Substack é uma plataforma de publicação maravilhosa. Substack e o meu aderir-se. Avise-me quando fizer isso. Vou garantir que compartilhe com este público também. Lord Skidelsky, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Obrigado por me perguntar.